Bom, como eu falei para vocês, nessa live eu quero falar especificamente de como funciona um processo de ayahuasca. Uma grande amiga que trouxe essa novidade, digamos assim, para minha vida em 2016, no momento em que eu realmente precisava, eu passava por um momento de crise pessoal, crise no trabalho, tava tenso o negócio, tava tenso. E aí ela fez o convite, eu a vida inteira tive curiosidade, mas aquela curiosidade sem justificativa, sabe? Não, eu tenho curiosidade, quero conhecer o que é ayahuasca, eu quero saber o que é. Mas eu falei, bom, a hora que realmente a minha alma sentir esse chamado e tiver que ser, será. E aí em 2016, eu passando por toda essa crise, a Tamira estava lá, essa amiga que eu levo pra vida do fundo do coração, irmãzona de alma, ela me convidou para participar de um ritual dentro da igreja daimista. E eu falei, tá bom, vamos. Era comecinho da semana, falei, tá bom, topei, bora lá. Seria num domingo, e eu tava numa fase de trabalho muito puxada, trabalhando de segunda a segunda. E aquele domingo era o único domingo que eu teria de descanso, tipo, em 15, 20 dias. E eu falei, cara, quando eu acordei no domingo mesmo pra ir, eu fui até o meu altar e eu falei, eu tenho um urso de pedra, que é meu animal de poder, um ursinho que eu ganhei de uma outra amiga minha, outra irmã de alma, que é a Patrícia Rossetti. E aí eu levantei, era 5 horas da manhã, porque eu tinha que chegar lá super cedinho, olhei pra cara do meu ursinho e falei, e aí? Vou ou não vou? Porque eu tava muito propensa a deitar na cama e dormir. A minha vontade era deitar na cama e dormir. E aí no meu coração eu só ouvia aquele chamado, vai, que você vai entender o porquê. Eu falei, tá bom, né? Me despenquei daqui da zona leste da capital de São Paulo até a zona sul, lá pro extremo da zona sul. Com a força e com a coragem, com cara, com vontade e cumprindo com aquele chamado que eu tinha sentido, que eu tava sentindo naquele momento. E aquele primeiro momento, aquele primeiro contato com a medicina, ele foi muito, muito transformador na minha vida. Primeiro que foi um processo que eu vivi, que foi de aceitação pura, de eu olhar para mim mesma, olhar para o meu ego, olhar para toda a minha psique, para tudo que eu sou e começar a me deparar com as minhas sombras e me aceitar da forma que eu era. É muito curioso como a medicina funciona. Eu sinto ela de forma física muito presente. Então, por exemplo, quando eu comunguei a primeira dose, eu não sabia o que era, eu não tinha expectativas nenhuma. E geralmente quando eu me jogo numa situação assim, eu vou completamente aberta e seja o que Deus quiser e o que eu tiver que viver, eu vou viver. Quando eu tomei a primeira dose, demora um tempinho, a gente lê o inário na igreja daimista, isso é diferente do xamanismo, a gente lê o inário, então são musiquinhas, né, que a gente vai cantando e vai acompanhando. E aí a minha cabeça, ela começou a ficar meio... Sabe quando você bebe um pouquinho, que aí você tá meio tontinho? Mas era uma bebedeira meio estranha, porque eu tinha os meus sentidos, a minha mente, ela tava funcionando perfeitamente. Mas eu tinha aquela sensação na cabeça. Não sei se vocês conseguem me entender, então por favor me falem aqui, se eu estiver pirando muito na batatinha, eu tento explicar de outra forma. Mas era isso, eu sentia uma sensação de leveza na cabeça, literalmente de expansão na consciência, só que era uma sensação física. Só que a minha mente, ela continuava ali, ativa numa boa. Diferente de se eu tivesse realmente alcoolizada, alguma coisa do tipo. Então tinha uma sensação física, mas a minha mente, ela estava funcionando de boa. A minha vontade era fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, é aquilo que eu sempre falo quando a gente vai fazer a respiração e a meditação. Você fecha os olhos externos para você olhar internamente aquilo que está acontecendo dentro de você. Então é uma forma de meditação, de autoconhecimento, fechar os olhos. E naquele momento eu não queria ficar lendo o inário. Eu queria olhar para dentro, eu queria ver aquelas imagens que estavam aparecendo na minha cabeça. Diferente de um alucinógeno que você, vai tomar um chá, vai fumar uma maconha e vai ficar olhando duende voando, a ayahuasca, ela te leva para um processo que é interno. Eu achei muito legal que lá em Bonito, um dos guias falou, ele falou, eu nunca comunguei, mas o meu, acho que era cunhado dele, falou que é uma medicina elucidativa. Eu falei, não deixa de ser, né? Que começa a te dar clareza, elucida certas coisas que você não enxerga normalmente na tua vida. E de fato é isso. No meu processo, eu comecei a
lidar com o meu ego demais. Então as pessoas estavam suando, escorria suor da cabeça delas, o cheiro me incomodava e a forma como as pessoas estavam sentadas, tudo me incomodava, assim. Eu entrei num processo de ego muito forte daquela primeira vez, porque eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô me drogando, essa que é a ignorância, tá, gente? Hoje é óbvio, depois de quase 5 anos aí comungando a medicina, já sei como ela funciona. Mas na época eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu despenquei, andei quase 2 horas na minha casa até aqui pra tomar um chá e ficar bem louca com esse bando de gente passando calor nesse lugar. É ego puro, isso também faz parte do seu processo. O ego, ele quer te proteger. Quando você toma uma medicina que você vai entrar pra dentro de você e vai descobrir coisas que não estão tão claras no seu dia a dia, o ego, ele tenta te proteger. Porque se você tiver acesso àquelas informações, muitas vezes você vai encarar sombras que vão te trazer dores. E são essas dores que o teu ego quer evitar. Então eu entrei completamente num processo de ego, de falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tô muito louca. Quando acabou o inário, que aí eu pude sentar para meditar e para me concentrar naquilo que eu estava visualizando, foi um processo muito lindo, porque eu já tinha estudado psicanálise antes, então eu já tinha uma noção do que era psique, de como era formado, do que era ego, superego, eu superior, de como mais ou menos ali as coisas funcionavam. E era como se eu estivesse falando comigo mesma, assim, de eu olhar para minha cara e falar, vai, admite a sua humanidade. Bota pra fora a tua humanidade. Você não é perfeita, você não precisa ser perfeita. Você não precisa aceitar tudo, dar conta de tudo. E são dores que eu carregava, só que conscientemente eu não tinha trabalhado. E aí, naquele momento em que você está com a medicina, a tua psique, ela tá livre para falar. E aí é um momento que teu eu superior, teu superego que tá ali, né, no meio do caminho, mediando a situação, é o momento que eles conseguem falar alguma coisa para você. E foi exatamente isso, admite, é isso e aquilo. E as pessoas passavam, isso tudo na tela mental, eu sentadinha quietinha. As pessoas passavam na minha mente, eu enxergava cada uma delas. E aí eu começava a avaliar o papel delas na minha vida. Você isso, você aquilo. As pessoas com que eu tinha acabado de terminar um relacionamento na época, relacionamento de 2 anos, que foi meio traumático. A pessoa terminou por WhatsApp comigo, foi bizarríssimo. E ainda estava vivendo no trabalho uma situação super tensa. Eu tinha acabado de entrar no gabinete da senadora Marta e já tinha uma galera, o ambiente político ele é muito cheio de ego, e aí eu acabei meio que sofrendo algumas retaliações assim por nada, porque na verdade eu fui a convite, mas enfim, esses detalhes não vêm muito em questão. Mas é só para elucidar para vocês, só para clarear para vocês a situação que eu vivia. E como foi importante para mim olhar cada pessoa que passava na minha mente e encarar cada uma delas como elas realmente eram. Mas aí não era mais uma questão da razão, de como a minha mente entendia que aquelas pessoas eram na minha vida. Era uma questão de sentir o que aquelas pessoas representavam na minha vida, que são 2 questões completamente diferentes. A tua razão ela é limitada. A mente, como a gente sempre diz, a mente ela te prega peças, ela carrega os traumas, as crenças, ela carrega um monte de sujeirinha. Agora o teu sentir ele não mente, ele é a conexão direta com o teu eu superior e com a tua alma, é o portal dessa consciência que vai falar com você. E naquele momento eu falei, bom, deixa eu sentir o que essas pessoas representam na minha vida. E aí eu comecei a encarar cada uma delas, avaliando realmente qual era o papel, qual era a importância que eu dava, qual era a importância principalmente para mim mesma, qual era a minha importância na minha vida, qual era o meu propósito, minha missão de vida, o que eu estou fazendo aqui, o que eu queria da minha vida. Então foi um rito de muita aceitação, porque eu realmente tive que me deparar com muitas dores que eu vivia, e com questões que eu normalmente não lidava, porque eu tinha que ser muito forte para a vida, eu tinha que dar conta de tudo. E era difícil para mim me quebrar, porque a ayahuasca ela faz isso, ela te quebra para conseguir mexer dentro de você aquilo que tá ali guardadinho, escondido, que a gente não mexe no dia a dia, que tá ali bem no subconsciente. Então, para mim foi de muita clareza. Eu lembro que o momento que eu tive que fazer a limpeza na ayahuasca você pode fazer com bocejo, com vômito, com diarreia, com suor.
com lágrimas. Então tem várias formas de você transmutar aquele processo que você está vivendo. E eu lembro que começou a me dar um enjoo. E lá na igreja, quando você entrava, você recebia um saquinho, né? E eu olhei aquele saquinho e falei, sabe Deus pra que é? Aí eu descobri que esse saquinho era pra, se você tivesse enjoo, você vomitar. Muito doido isso. E começou a me dar aquele aperto no estômago, eu chamei a menina lá, a guardiã, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro e eu levantava e me dava ânsia de vômito. Eu falei, meu Deus, eu vou vomitar, que mico, vou vomitar na frente das pessoas. Aí a moça bateu, Ana Paula, tá tudo bem? Eu falei, olha, sabe o que é? É que se eu voltar pra lá, eu vou vomitar, porque eu tô muito enjoada. Aí ela falou, não tem problema, se vomitar faz parte do processo. Eu que sou largada no processo, falei, ah, é isso? Então pode vomitar, é de boa? Então beleza. Voltei pra lá, não fiz limpeza, não vomitei ali naquele momento, fiz limpeza, mas eu fiz limpeza depois. E é muito doido, como é tudo muito encaixadinho. O momento que eu fui fazer limpeza, não era só porque eu estava enjoada fisicamente. Dentro do processo que eu vivia internamente, eu vivia um processo de colocar para fora tudo que eu já tinha engolido, todas as ofensas, todas as críticas, todas as dores, tudo que eu tinha suportado. Eu tava naquele momento de reavaliar tudo que eu já tinha engolido e que não era meu ao longo da vida. E aí eu lembro que eu olhava pra mim e falava, vomita, põe pra fora. Põe pra fora, você é humana, você não precisa aguentar tudo. Põe pra fora. E aí naquele momento eu vomitei com gosto, meu bem. Pensa numa pessoa que vomitou até pelo nariz. Foi um negócio assim surreal. Saía até pelo nariz. Mas foi dentro do processo tudo se encaixa muito perfeitamente. Quando eu terminei de vomitar, aí veio todo aquele alívio, assim. Mas era um alívio que eu sentia que era na alma, cara. É muito maior do que um alívio físico. É um alívio realmente energético, espiritual. E aí quando eu parei, coluninha reta, toda linda, maravilhosa. Eu lembro que no final a madrinha falou, gente, eu nunca vi ninguém vomitar com tanta classe. Falei, vixe, mal sabe ela dentro do saquinho o que tinha, né? Mas faz parte. Mas é tudo muito encaixadinho dentro do processo. Dentro daquilo que eu precisava viver, eu precisava fazer limpeza. Mas eram de coisas, situações, de pessoas, de ofensas, de dores que eu carregava e que eu ainda não tinha me libertado. E quanto mais você carrega a merda nas suas costas, mais você vive a merda. Quanto mais você se limpa, mais clareza você tem de viver os processos. Essa foi a primeira vez, foi no começo de 2016. E aí, nesse dia, eu conheci o Chai, que é o facilitador, é a pessoa que lidera com muita competência, que é um buscador de longa data do xamanismo, já fez Caminho do Sol, estudioso pra caramba, curso, formação, que você imaginar. E aí, nesse dia, ele tava lá. Era amigo da galera e ele me convidou, falou, você quer conhecer dentro do xamanismo? Ele é um pouco diferente, mas eu acho que você vai gostar, não tem o inário, você entra na meditação já desde a primeira dose, ele é um pouco diferente, quer conhecer? Eu falei, tá bom, quero conhecer. Na semana seguinte, olha a doida, cara, de novo, despenquei da Zona Leste, ele também era da Zona Sul, era mais longe ainda do que a igreja que eu tinha ido da primeira vez. E eu fui e conheci a aldeia sagrada. Eles sempre dizem quem é mais antigo da ayahuasca, e hoje eu posso te dar plena certeza de que realmente é assim que funciona. Se você comungou uma vez e, putz, não me alinhei com a medicina, não desiste na primeira, não desiste, porque às vezes você tinha que viver determinado processo, ou você estava muito fechado, não conseguiu dar abertura para a medicina trabalhar em você, não funcionou, enfim. Comunga 3 vezes, nessa média de 3 vezes. Se você realmente sentir que não é pra você, tá bom, segue o baile, vida que toca e lá vai. A gente vai continuar cada um se encontrando dentro de um processo que ressoe com aquilo que você busca, que ressoe com a tua alma. Eu me encontrei profundamente dentro do xamanismo porque ele é muito livre. E a medicina, ela não tem aquela necessidade de um direcionamento. Sabe quando você vai na igreja que tem um pastor e ele tá ali falando pra você, você isso, você aquilo, faz isso, faz aquilo, porque é desse caminho, tem que. A ayahuasca não. Você vai meditar e vai trabalhar exatamente aquilo que você precisa trabalhar para o teu processo evolutivo diante do teu merecimento e da tua necessidade.
Então, não tem aquela coisa de alguém chegar de fora determinando o que você vai viver. Você realmente vive aquilo que você precisa viver para o teu processo. Dependendo do grau evolutivo da pessoa que comunga, ou ela vai trabalhar de forma mais rasa, dores mais mentais, mais humanas. Eu comecei trabalhando dessa forma a primeira vez que eu comunguei lá atrás. Era algo muito mais mental o que eu tinha trabalhado. Hoje, os trabalhos que eu tenho dentro da medicina são trabalhos de extrema profundidade e com uma conexão espiritual imensa. Então, depende daquilo que você precisa trabalhar e da forma que você precisa trabalhar. Nesse final de semana, a gente teve o retorno da aldeia, porque a gente ficou durante todo esse tempo de quarentena, pandemia, Covid, foi um chamado também da espiritualidade de aquietar. Então, foram quase 9 meses sem rito dentro da aldeia. E eu sem ir para lá. E eu tenho uma conexão absurda com aquele espaço sagrado, com aquela terra. É realmente um compromisso de alma que eu tenho, de trabalhar dentro daquela terra. E aí domingo eu fui muito emocionada pra lá, eu fui com uma expectativa lá em cima, que eu falei, nossa, cara, esse rito vai ser incrível, vai ser muito legal, porque, nossa, 9 meses sem comungar, que legal. E aí, detalhezinho, ó, lá atrás, em 2016, quando eu voltei a comungar na aldeia, quando eu conheci a aldeia, na verdade, eu senti um chamado dos meus mentores, e eles falaram pra mim, a cada 15 dias esteja aqui, os ritos aconteciam a cada 15 dias. A cada 15 dias esteja aqui. Faça sol, faça chuva, só esteja. E para mim foi um recado muito... Ah, tá bom. Ó, você assinou esse contrato aqui, vai cumprir, beleza? Falei, tá bom, beleza. Podia faltar até a lua, mas que eu tava lá na aldeia, a cada 15 dias eu tava. Então foram 3 anos... a cada 15 dias comungando a ayahuasca, cada dia num rito diferente, com uma profundidade diferente, com um trabalho diferente. Mas aí eu já comecei a fazer, nesse processo desses 3 anos, um trabalho que já não era mais individual. Eu era meio que usada pela espiritualidade, por esses mentores, para um trabalho maior, para contribuir com a aldeia, com a energia daquela estrutura energética que estava sendo trabalhada. Então não era algo muito individual naquele momento. Depois que eu passei esse perrenguezinho lá no começo de trabalhar as minhas questões mais latentes, aí eu entrei num processo de profundidade dentro da medicina muito maior e que trouxe para mim insights, lições e uma evolução absurda, mas também não foi do dia para noite. Foram 3 anos, todo mês, 2 vezes por mês, comungando a medicina e vivendo processos incríveis. Esse domingo, agora voltando, né, pro agora. Imagina para a pessoa que estava esse tempo todo comungando sempre ali, regrada, seguida, conectada com os mentores, entra a pandemia. Eu falei, cara, bom, espiritualidade sabe o que faz, essa não é uma questão individual minha, é uma questão planetária. O mundo, a sociedade está passando por algo e eu também estou passando por algo. Mas eu comecei a avaliar em mim qual a forma que eu podia me conectar. Eu já senti os meus mentores muito perto de mim no dia a dia. Falei, bom, por que não tentar canalizar? E aí juntei com uma amiga minha, que é terapeuta também. Falei, vamos fazer junto? Vamos. A gente conversou com a espiritualidade dentro de uma sessão de Theta Healing. E eles deram autorização, eu falei, então tá bom, vamos canalizar, vamos trazer informações desses seres espirituais para o planeta Terra da forma que eles quiserem. Tinha isso durante a pandemia, então a gente entrou nesse processo de contatar a espiritualidade, tudo programadinho, porque os caras têm mais o que fazer também, né? Então não era aquela coisa, ai, oi, alô, oi, tudo bem, querido? Ó, manda aí umas informações, não. Era sempre aquele compromisso, um dia da semana, um horário, e toda semana, naquele dia, naquele horário, a gente se encontrava para canalizar aquelas energias. Quem são aquelas energias? A princípio, essas energias, elas vinham para mim como algo que a minha mente ela conseguia digerir.
Então, eu enxergava muito. Eu sou iniciada pelo candomblé, então eu tenho intimidade com os orixás, sempre tive uma afinidade com os ciganos, até por uma questão ancestral. Minha bisavó é espanhola, minha avó é espanhola, cigana, então eu sempre tive essa afinidade com caboclo, porque já tinha frequentado a Umbanda. Então, naquele começo, as informações elas vinham para mim travestida desses personagens que eu tinha mais afinidade. Porque, na verdade, assim como a maioria da sociedade, das pessoas, eu tinha medo de ET, gente. Para pra pensar. Do nada você começa a fazer um trabalho e aí, de repente você fala, cara, esses caras não são daqui. Só que esses caras também não são da Umbanda. Esses caras também não são do Candomblé. Esses caras não são nada que eu conheço. Quem são esses caras? É uma questão de até medo de você se expor. Falei, cara, as pessoas vão me achar de louca, vão me chamar de louca. Dentro da própria aldeia, num ambiente que trabalha energias, eu tive receio de chegar para alguém e falar. Passado um tempo, eu cheguei pro Chay e falei, Chay, preciso conversar com você. Falei, é o seguinte, eu estou canalizando extraterrestres. E tá sendo assim, 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 assim. E aí eu comecei a falar um pouco do que era o trabalho que eu tava fazendo com eles. E aí ele começou a rir, ele falou, anos atrás, quando ele tinha um outro amigo de jornada, um irmão de jornada que faleceu, e ele lembra que esse amigo ele tinha um trabalho com os extraterrestres, com os estelares muito forte. Ele falou, haverá um tempo aqui nessa Terra que alguém trará essa comunicação e o trabalho vai se intensificar. E aí ele começou a rir, ele falou, só não comenta com ninguém não, porque eu acho que a galera ainda não tem maturidade para entender o que é. Então eu comecei a trabalhar essas energias, só que de forma muito quieta, muito só pra mim, porque eu falava, cara, vão me chamar de louca, literalmente. Até que passaram-se uns meses, passou um tempo, eu falei, cara, você quer saber? Com perdão da palavra, foda-se, é o que é. Eu podia até achar que eu tava louca, mas eu não tava, porque quando eu ia conversar com uma pessoa e com outra, elas tinham visto coisas parecidas com aquelas que eu vi, só que elas interpretavam de forma diferente. Eu falei, então pera lá, então faz sentido isso, deles se mostrarem da forma que a nossa consciência possa enxergá-los. Aí falei, bom, não tô louca, não pode ser, não tô louca. E aí eu comecei a falar mais abertamente. E aí que começou o trabalho muito mais intenso deles realmente mostrarem a cara deles e outras pessoas trazendo depoimentos de trabalhos que fizeram também com os extraterrestres, então foi muito louco. Durante essa pandemia, quando a gente começou as canalizações, eram com os estelares que a gente conversava. Então, a minha família, eu já conheço a minha família estelar, eu já conheço o trabalho que eu vim para fazer, qual a forma que eu consigo contribuir energeticamente para o trabalho. Então, foi uma forma mesmo de ajustes, de ajustar a comunicação para poder trazer as informações. Algumas informações não há ainda autorização para passar adiante. Outras informações a gente já pode, digamos que, digerir e trabalhar isso e divulgar isso e falar para as pessoas isso, desde que a gente consiga também, de alguma forma, encontrar uma comunicação e algum sentido para passar as informações que a gente precisa passar. Mas aí, voltando para o dia de hoje e para o momento presente. Quando no domingo a gente teve, inclusive o Chay acabou de entrar, gratidão, Chay, meu respeito e minha honra a você, sabe que eu te amo profundamente, amo essa terra profundamente. E aí quando domingo teve esse retorno pós-pandemia na aldeia, eu fui, como eu falei pra vocês, naquela expectativa imensa. Eu falei, cara, como será que vai ser? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E a minha conexão, ela é muito ampliada, de eu sentir fisicamente e muito intensamente o que está acontecendo. De em determinados momentos eu ter que falar pra eles, ajusta um pouquinho a energia que tá muito forte, cara. Vamos equilibrando. E é muito legal que esses seres, eles são tão éticos e tão cuidadosos que eles não fazem nada que você não dê autorização, que você não permita. E sempre que eu pedia para eles, aconteceu acho que umas 2 vezes no máximo, olha, tá muita energia, maneira um pouquinho mais. É um negócio surreal, é instantâneo e eles ajustam a energia. Eles são extremamente éticos. Quando os seres são iluminados, são de luz, são de prosperidade, são positivos, eles te respeitam e respeitam a sua vontade.
Esse é um principal filtro para qualquer pessoa que comece a se deparar com esses seres. Entenda que se te exige por obrigação, não é de luz. No meu caso, o compromisso que eu já tinha assumido era algo que para mim era muito natural. Então eu já sentia que aquilo ressoava com a minha alma, que era um compromisso que eu já tinha firmado de alma, muito antes de eu encarnar nessa terra. E para mim foi muito simples. Só que ainda nesse processo, mesmo sabendo de todo o meu trabalho individual, eu também tive questionamentos. Nossa, mas será que são seres de luz mesmo? Mas quem será que são? O que será que são? E aquele medo, porque a gente não ouve as pessoas falando, a gente não entende o que as pessoas estão... o que são ETs? Nossa, eles são monstros, eles querem dominar o mundo, eles querem acabar com tudo. E cara, não é. Tem uma galera aí de diversas raças que estão aqui para ajudar o planeta na elevação do quantum energético do planeta, para auxiliar na transição planetária, que é esse processo intenso que a gente está vivendo. Inclusive nesse processo, inclusive a pandemia faz parte desse processo de transição planetária que nós vivemos, de ressignificar, de limpar, de purificar. Isso, se você for ler algumas escrituras mais antigas, você vai ver vários líderes espirituais já falando disso lá bem antigamente. Voltando às expectativas de domingo. E aí foi incrível porque eu tomei uma dose, aliás, cheguei lá, me senti no coração de pedir um sopro de rapé. E o rapé é uma outra medicina, eu não sei, se alguém aí já conhecer, me avisa. Até pra gente partilhar um pouquinho de informações. Mas é uma medicina que eu já tenho um pouquinho mais de... já é mais desafiador para eu me entender com ela. Tem o tipizinho, então é uma medicina, é tabaco com uma outra erva. E é soprado, a pessoa que vai soprar, ela troca a energia, então tem a intensidade do sopro, a quantidade da medicina, o que você vai receber, você precisa receber pelas duas narinas, então tem toda uma ritualística e uma sacralidade dentro desse processo também. E eu senti de pedir um sopro de rapé, e eu entrei numa força do rapé, que para quem tá mais acostumado é super rápido. Eu não, menino, eu entrei de volta pra terra, literalmente, eu virei uma semente na profundidade da terra, e demorou para eu voltar daquele processo. Quando eu fui comungar a primeira dose da medicina, são 2 doses nos rituais. A primeira dose, depois da iniciação, o Chai sempre faz uma palestra, explica o que é a medicina, principalmente se tem gente nova que ainda não comungou, para entender o que pode acontecer, como funciona e tudo mais. Passado esse processo, a gente vai e comunga. Eu fui comungar e eu ainda tava naquela força do rapé. Falei, cara, eu vou acabar fazendo limpeza, colocando pra fora. A Tere foi, me ajudou. A Tere, inclusive, faz um trabalho incrível e lindo, 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 lindo demais com o Sagrado Feminino. Então, se você sentir no coração, procura a Tere lá no link da Aldeia Sagrada, tem o Linktree, você tem tanto o WhatsApp direto do Chai, para ver quando vai ter rituais e tudo mais, porque agora com quantidade limitada é importante garantir também a sua vaga antes, e com a Tere para você falar do Sagrado Feminino. Inclusive o próximo rito vai ser de Sagrado Feminino, estão todas convidadas, que será muito lindo. E aí a Tere foi, me ajudou, eu consegui comungar metade da dose. Eu falei, vamos esperar para ver aqui o que rola. Não entrei na força. Não entrei na força. Para quem já comungou, já sabe como é que a força funciona, né? Não entrei na força com aquela dose. Fiquei ali quietinha. Aí o Chai, porque a galera que tá... guardiões, o Chai, a Tere, pessoas que estão ali ministrando todo esse processo, eles estão conectados com a energia de todas as pessoas que estão ali. E aí o Chai já sentiu que eu não tinha entrado na força, ele falou, irmã, quer tomar uma dose? Eu falei, ainda não, eu tô precisando descansar mais um pouquinho. Então tá bom. Aí fui, avisei ele me deu mais uma dose, comunguei inteira, e tá bom. Aí chego eu, gente, porque assim, tá? É muito rápido os insights. Não tem aquela coisa de você ficar digerindo, esperando as coisas acontecerem, não. É tudo muito rápido. Ó, o Chai tá falando que vai ser dia 22 de novembro. Esse é o do Sagrado Feminino com a Tere, tá bom? Então aproveite, vai lá pra Aldeia Sagrada, você que quiser participar, você, mulher que quiser participar. E também será com a Ayahuasca. Para as mulheres aí, Gê, eu sei que você quer também conhecer. Vamos, vai ser lindo, eu estarei lá com toda certeza. Já tenho
Meu lugar garantido lá é quase uma cadeirinha cativa lá na aldeia. Pode faltar até sol, eu vou, não tem jeito. E aí eu fui para comungar a medicina, me distanciei um pouquinho mais, fui lá, e a aldeia é linda, lá na clareira onde a gente fez o rito no domingo, é um espaço que tem uma fonte, tem o Poço das Anciãs, tem um espaço para fogueira, é super organizado, é muito bonito, é realmente em meio à floresta. Aí eu peguei e fui no cantinho do rapé, que é ali do ladinho, para comungar a medicina, e aí comunguei, falei, é a Terê que tá aí, não é o Chay não, ótimo, Terê, bem-vinda. Para comungar a medicina. E aí, naquele momento que você tá ali naquela energia de meditação, quem faz oração já sabe disso, né? Você tá na toda aquela vibração de luz, e aí eu peguei e falei, né, com a espiritualidade, olhando pro sol, força vital, aquela coisa louca, carregando as energias. Aí eu olhei pro sol e falei, pedindo pra espiritualidade, clamando a espiritualidade. Eu falei, como que é? Mostre-me o caminho e eu seguirei. Foi tempo de eu terminar de falar, caiu uma bigorna na minha cabeça e eu senti. Eu falei, não é faça-se o caminho e eu seguirei. Não é mostre-me o caminho e eu seguirei. Quando você fala mostre-me o caminho que eu vou seguir por ele, você está dizendo, olha, eu estarei no controle das coisas. E na minha vida, para quem me conhece, eu nunca tive sob controle de nada, cara. A espiritualidade, ela sempre agiu na minha vida de forma muito intensa. E todas as vezes que eu tentei direcionar, fosse num rito de ayahuasca, fosse no trabalho, na vida, eu quebrei a cara, a coisa não funcionou. Para mim, as coisas funcionam quando eu deixo fluir. E aí, na hora veio, faça-se o caminho e que eu fluirei por ele. E aí, isso virou uma chave gigantesca na minha vida, porque o processo que eu estou vivendo individualmente também é esse, de entender que eu não estou no controle de nada, que mesmo dentro do profissional, dentro das canalizações da espiritualidade, eu não estou sob controle de nada, eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu me programei para fazer nessa terra, mesmo sem eu ter completa clareza do passo a passo, deixando fluir. E aí essa ficha caiu na minha cabeça e eu falei, tá bom, fui. A hora que eu estava saindo, o Chay me deu mais uma dose da medicina. E aí eu lembrei daquilo que eu tinha vivido. Faça-se o caminho e eu fluirei por ele. Falei, tá bom, espiritualidade. Se eu preciso de mais essa carga de energia, eu vou tomar mais essa medicina. Tomei a medicina. A hora que eu sentei, isso num processo de pouquíssimo tempo. A hora que eu sentei foi a primeira vez que eu aceitei um rapé assim que eu tomei a medicina. A hora que eu tomei a medicina, a hora que eu sentei, Terê, eu senti de te oferecer um rapé. E aí eu lembrei do que eu tinha vivido com a espiritualidade. Faça-se o caminho, eu fluirei por ele. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que sim, será que não? Aí a Terê, bom, eu senti de te oferecer. Falei, você quer saber? Então vamos. Comunguei o rapé, tirou todo, porque eu tava com mal-estar ainda no estômago, tirou todo aquele mal-estar, mas não teve jeito, eu fiz limpeza e eu não entrei na força de novo com isso. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei frustrada, porque eu falei, caramba, uma expectativa, quase 9 meses sem ver num rito aqui na aldeia, e eu queria viver esse rito com toda aquela intensidade que eu sempre vivi. E aí eu fiquei meio, não é que chateada, eu aceito que a espiritualidade me traz, mas eu falei, poxa, que chato, né? Sempre foi tão profundo pra mim, mas tá tudo bem. Até que eu cruzei os braços assim, falei, pera lá, se nesses 9 meses eu sentei na minha casa, e mesmo quando a Patrícia não podia, eu fazia sozinha. Eu sentei na minha casa, eu meditei e eu canalizei, por que que eu não vou fazer isso aqui na aldeia? Que eu tô toda amparada por toda essa egrégora, por toda a espiritualidade, por tantas pessoas que eu respeito, que eu amo. Falei, você quer saber? Vou fazer isso. Aí fui na Fonte das Anciãs, fiquei ali no cantinho, tava batendo um sol maravilhoso. Falei, vou meditar e canalizar. Assim que eu consegui centrar, me colocar ali no meu eixo e fazer todo o processo de canalização para me conectar com eles, eu vivi um processo transcendental de cura. De voltar realmente, voltar no tempo, revisitar multidimensões, revisitar todas as minhas encarnações passadas, de limpar traumas de vidas passadas,
de trazer os poderes, talentos e dons dessas vidas passadas para a atual encarnação. Então eu vivi um processo sem, entre aspas, né? Porque a medicina ela estava agindo em mim mesmo que não estivesse ali diretamente. Indiretamente ele estava agindo em mim. Porque era exatamente o que eu precisava, viver aquele processo conscientemente. Se eu vivesse aquele processo dentro da medicina, com a profundidade da medicina, talvez eu não tivesse compreendido passo a passo da forma que eu compreendi. E aí a hora que eu vivi esse processo de cura real, do meu DNA ancestral, dessas personalidades, das dores dessas personalidades passadas, dessas outras encarnações. Quando eu vivi tudo isso, eu falei, cara, essa é a mensagem que a espiritualidade está me trazendo. Esses meses todos, eu fiquei presa na canalização tentando complicar algo que era muito simples. E aí, quando eu me permiti viver isso, dentro daquele processo, eu entendi que o processo ele é muito mais simples e muito mais profundo do que eu imaginava. E eu falei, cara, o que tem aqui é realmente, o que eles acabaram de me passar é um processo de cura transcendental, multidimensional. É um processo incrível. E aí eu senti muito de partilhar, até por isso que eu decidi entrar neste tema hoje na nossa live de terça. Porque é algo que está muito latente dentro de mim e é uma cura necessária para todos e para todas. Essa inquietude que a gente carrega, essas dores que a gente carrega de alma mesmo, que estão ali dentro do nosso DNA, que faz parte da ancestralidade, principalmente para as mulheres, que é algo que o sentir fala muito alto pra gente. Então imagina o que é você sentir e carregar no seu DNA as nossas bruxas que foram queimadas, as nossas curandeiras que foram julgadas, que foram presas pela Inquisição, que foram mortas, violentadas, estupradas. Imagina você carregar no seu DNA todas as dores dessas mulheres. Imagina também os homens, porque os homens também têm DNA ancestral. Todas as dores que eles carregam da vida e da ancestralidade. Eu falei, gente, que processo incrível que eu tive a possibilidade de viver. Eu já vivi outros processos, como por exemplo, de reprogramação de memórias, de trazer situações na própria mesa quântica, fazendo a mesa quântica estelar, de entrar na minha mente. Foi no momento que a gente fez a viagem no tempo, que são as viagens quânticas dentro da mesa estelar. Minha irmã é operadora, ela fez pra mim. A hora que fez a viagem no tempo, na hora eu falei, cara, essa memória não é minha, mas eu vivi e eu senti aquela memória. É muito louco. Tava tão claro como se eu tivesse vivido aquela situação. Então eu já vivi outros processos conscientemente, mesmo sem estar com a força da medicina. E aí eu não sei se é por conta de todo o tempo que eu já comunguei, o que muda no DNA, porque de fato a gente sofre atualizações o tempo inteiro, sofre no sentido bom da coisa. Nosso DNA ele é atualizado para que a gente consiga também atualizar o nosso padrão energético diante do cenário que a gente está vivendo. Lembrando o processo de transição planetária, a Terra está saindo da 3D, passando pela 4D para chegar na 5D. É outra consciência, é outra frequência consciencial, energeticamente é uma energia muito mais elevada, uma frequência muito mais elevada. E para que a gente consiga acompanhar esse processo, não só como vítima, se sentindo vítima disso tudo, entende? Ai, nossa, mas eu tô passando por isso por conta da transição planetária. Ai, como é ruim. Não, fofo e fofa. A gente escolheu encarnar aqui, nesse exato momento, para de alguma forma contribuir com o processo. Tanto eu quanto você. Você pode não ter neste momento a clareza da forma como você veio contribuir, mas de alguma forma você veio contribuir. E não necessariamente diretamente com a espiritualidade como eu tenho feito. Isso depende muito daquilo que você se propôs a fazer. As nossas almas, elas escolhem tudo isso antes mesmo de encarnar. Então é uma questão de você achar dentro de você essa clareza da forma de como você veio contribuir. Porque uma coisa é fato, se você está encarnado aqui no Brasil, neste momento de transição planetária, com toda essa energia, com toda essa mudança acontecendo, você veio para viver isso.
de alguma forma, contribuindo para que a energia do planeta se eleve. De que forma você faz isso? Caminho da retidão, andando, escolhendo o caminho do meio, saindo da divisão, saindo da dualidade. O caminho da dualidade ele já não serve mais. Vamos esquecer rótulo, sai de caixinha. Outra coisa que o xamanismo me traz é liberdade. Ah, mas você não tem mais religião? Eu tenho religião. Aliás, religião como religare, né? Como eu me religo à espiritualidade, nesse sentido sim. Mas eu sou um espírito livre, eu me entendo como um espírito livre. Eu sofri muitas críticas lá atrás, porque, nossa, como pode? Você é iniciada no candomblé, mas aí você comunga ayahuasca. Mas, nossa, você também é Rosa Cruz. Mas, nossa, você é isso, nossa, você é aquilo. Como se as pessoas tivessem o direito de julgar o meu processo sem elas serem eu. Sem elas entenderem aquilo que eu me propus fazer aqui na Terra, entende? E eu passei por crises lá atrás de realmente questionar aquilo que eu fazia. Porque eu falava, nossa, se uma pessoa tão experiente, há tantos anos, tão entendedora da espiritualidade, me critica por isso, vai ver que ela tem razão. Esse empoderamento, que foi exatamente o que eu senti nesse rito de domingo, foi esse empoderamento. É como se... É como não, o fato de eu não ter conseguido comungar a medicina e ter, aliás, eu comunguei, mas fiz limpeza, então eu não fiquei com aquela energia para poder entrar na força da medicina. Todo aquele processo, exatamente do jeito que foi essencial para eu receber o empoderamento e a cura que eu recebi. É mais uma certeza e a constatação de que nada acontece por acaso, de que tudo vai acontecer exatamente da forma que precisa acontecer diante do teu merecimento e diante da tua necessidade. Se eu não tivesse vivido aquilo conscientemente, eu não teria conseguido sentar no computador e estruturar toda uma técnica de cura que eles me passaram porque eu estava consciente. A medicina ela te deixa consciente também, mas você fica tão ligado, você atravessa com tanta clareza o véu dessa matrix que a gente vive aqui da materialidade, está tão dentro da espiritualidade, que de certa forma você não consegue digerir isso com a sua energia humana, com o teu fluido. É difícil explicar. Se você já viveu a medicina, você sabe disso. Se você não viveu, viva, que aí você vai entender o que eu tô falando. A clareza que eu tive ao viver o processo me possibilita hoje digerir todo esse processo e entender que, de certa forma, isso que eu recebi como um processo de cura, uma técnica realmente de cura profunda, transcendental, de reprogramação existencial. É uma técnica tão simples, mas tão profunda que é lindo de ver. A verdade é que tudo que precisa existir na Terra, essas energias, esses conhecimentos, eles são trazidos. O que muda é, por exemplo, se eu não estivesse disposta a receber este conhecimento, teria ido para uma outra pessoa, ou talvez outra pessoa também já tenha recebido esse conhecimento. E aí quem coloca em prática, digamos assim, é só aquele que faz materializar aqui, no planeta Terra. Mas, de fato, a nível quântico, esse conhecimento já existe. Só que nós, como seres humanos limitados, a gente não usufrui, a gente não faz uso dessa técnica porque a gente não tem um conhecimento racional. Então, a forma de materializar e da espiritualidade trazer pra gente esses conhecimentos é através das canalizações, é através das pessoas que estão, de certa forma, mais suscetíveis a receber essas informações para trazer aqui para a Terra. E eu tô muito honrada do processo que eu vivi, profundamente. Porque eu sei o quão profundo isso mexeu em mim. O quão esse processo que eu vivi de cura, ele mexeu com dores ancestrais de verdade. Como é desafiador você atravessar a barreira da limitação da matéria, atravessando, cruzando e revisitando, na verdade, as multidimensões para resgatar uma sabedoria e um conhecimento que já é seu. Só que normalmente a gente não faz uso deste conhecimento. A gente fica muito preso
na nossa limitação da matéria, no pagar boletinho, naquilo que tem aqui que a nossa razão consegue digerir. Quando a gente se abre para esse processo, realmente saindo da limitação do ter e do que eu sou e do que eu posso tocar, se abrindo para a nossa existência multidimensional, as informações chegam como elas têm que chegar. Ah, nossa, Ana Paula, mas do jeito que você fala, você é especial. Não, não é isso. Eu posso fazer isso e estou fazendo isso. Você pode fazer isso. Então, lapide a tua essência. Quebra. E não é só no ritual de ayahuasca, tá, gente? Isso daí, dentro da minha própria vida, foi cura multidimensional arcturiana, mesa quântica estelar, muita mesa quântica, Theta Healing, Reiki, tudo que você imaginar de terapia. Porque eu obedecia o meu sentir, o que a minha alma pede, o que é importante para eu melhorar a minha existência aqui na Terra. Ouve o teu sentir, entende o que ele está dizendo. Quando eu falo para vocês do portal dessa nova consciência que é o coração, é porque o sentir ele traz para você, para tua consciência, todas as respostas que você precisa, basta que você se abra para recebê-las. Se você não prestar atenção no teu coração e naquilo que você sente, não adianta você perguntar, ó céus, ó vida, ó Deus, fale para mim. Cara, se você não estiver prestando atenção, você não vai ter resposta. O problema é que quebrar essas barreiras e essas limitações materiais é extremamente desafiador e é dolorido. Porque lá atrás, quando da primeira vez eu comunguei a medicina e eu vivi com mais profundidade esse processo de me quebrar, eu tive que admitir para mim mesma várias sombras que eu estava sufocando uma vida inteira. E não é fácil se deparar com as próprias sombras. A questão é, quem é você hoje? Dentro da fila do pão da transição planetária. Você é a pessoa que vai ficar de mimimi se achando a vítima das circunstâncias, ou você vai fazer a diferença e buscar a tua cura? Onde você vai buscar é um processo individual. O Chai fala uma coisa que é muito fato. A própria medicina, ela é para todos, mas nem todos são para medicina. Nem todo mundo quer pagar o preço de descascar, de quebrar a cebola, de chegar lá no miolinho, de achar qual é a essência. Porque para você chegar naquela essência de luz que todos nós somos, a gente precisa passar pelos traumas, pelas merdas, pelas dores. E aí eu vejo uma pancada de gente romantizando a espiritualidade, como se só fazer algo espiritual fosse resolver. Carinha, não vai. Não adianta. Eu tô cansada de ver gente que comunga ayahuasca há anos e anos, direto e não tá curado. Ah, mas por quê? Porque não entendeu ainda que a gente tá na matéria. Eu tenho que curar a espiritualidade, mas eu tenho que sim curar a minha mente. Eu tenho que entender quais os traumas que eu vivi, quais as dores que eu vivi, de que forma isso reverbera na minha vida. Não adianta eu pedir um milagre espiritual somente se eu não der atenção para minha matéria, porque nós estamos encarnados na matéria. Quando a gente consegue alinhar o coração com essa sabedoria de alma, com essa centelha divina, com essa conexão com a fonte criadora e consegue entender como a sua mente funciona. Porque, para pensar, se você tem uma mente poluída, é como se fosse uma... Deixa eu tentar aqui achar uma metáfora boa. É como se você tivesse um cano com uma partezinha tapada. Você consegue, a espiritualidade consegue entrar, mas ela não passa, ela não alcança, ela não chega, porque essa conexão não está feita entre coração e mente. Quando você limpa essa nhaca toda da vida material, aí a intuição aflora. Você consegue enxergar o que é a intuição, você consegue escutar, você consegue estar mais presente para aquilo que você precisa trazer da espiritualidade. Não romantizar os processos espirituais, ele é um passo extremamente importante. E lembrando sempre, não há evolução espiritual sem autoconhecimento. Se você continuar se limitando a rituais, a macumba, a isso, a aquilo, a igreja, a pastor, não adianta, você tem que trabalhar o autoconhecimento. Se você não entende onde você se sabota, quais são os seus valores, como a tua mente funciona, não é a espiritualidade que vai vir dando porrada na tua cabeça.
Essa sensibilidade de entender as mensagens da espiritualidade, ela é trabalhada quando você limpa o copo, quando você esvazia das nhacas, aí você consegue receber informação boa. Se você tá com a tua mente cheia, carregada, como um copo literalmente, cheia de informações que não são úteis, que são dores, autossabotagem, que são traumas que você carrega, crenças que você construiu durante a vida, tudo isso vai te limitando. Assim como lá atrás, quando os estelares se apresentaram a mim, eles travestiam uma roupa de outras entidades, porque a minha crença e o medo que eu tinha deles, ele já estava enraizado. Eu precisei trabalhar isso em mim. Eu tive que quebrar a forma como eu os via para poder receber tudo isso que eles estão mandando, compreende? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Me mandem aí, eu quero saber quem está ainda. Me mandem aí as suas perguntas. Entenderam? Tem alguma coisa que vocês queiram entender e saber da medicina? Vocês já sentiram o chamado? Como é que estão os seus corações? Tentem me falar. A gente tem 5 minutinhos ainda e eu gostaria muito de entender o que está se passando na cabecinha e nos corações de vocês, para de repente poder contribuir um pouquinho mais. Todo o meu trabalho com a espiritualidade e tudo que eu faço na minha vida é para contribuir, não só para o meu processo evolutivo. Aliás, eu acho que se fosse só para o meu processo evolutivo, eu não me esforçaria tanto. Mas quando você escolhe sair do quentinho da fonte criadora e encarnar num planeta de regeneração e prova, como é o planeta Terra, passando por todos esses desafios, no momento de transição planetária, com mudanças de paradigma acontecendo, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, você vem para servir. O ajuste é de que forma eu vim servir a humanidade. E aí, nesse meio tempo, a gente passa por umas lombadinhas no meio do caminho, tem dúvida, tem questionamento, será que eu estou enxergando com clareza? Será que eu não estou enxergando com clareza? E aí, de repente, você vive processos que trazem para você toda a resposta que você buscava e não conseguia acessar conscientemente. Quem me conhece sabe quanto de curso eu já fiz, o quanto eu gosto de estudar, o quanto eu gosto de aprender. Porque o conhecimento ele faz com que a minha mente esteja mais preparada para receber as informações que a espiritualidade traz. Tudo que eu vivi na espiritualidade tinha lógica só para mim. Aí o que eu fiz? Fui buscar dentro da ciência justificativa para o que a espiritualidade me trazia. Porque eu falava, cara, se eu falar X coisa para a pessoa, esse negócio do coração é um bom exemplo. Se eu falar para a pessoa, escuta o teu coração, a pessoa vai olhar para minha cara e vai falar, escuta o teu coração, por que eu vou escutar meu coração? E aí, quando eu fui fazer uma formação de facilitadora cardiointuitiva, eu entendi como o coração funciona, a importância dele, o campo eletromagnético que ele gera, a inteligência que existe dentro do coração e o porquê o coração é esse portal da intuição. A justificativa científica, os estudos, o aprendizado, toda essa dedicação que eu vivi antes foi para conseguir me dar um embasamento técnico para entender o que a espiritualidade trazia. Evoluir não pode, em momento nenhum, ser vinculado à preguiça. Não dá, porque é um processo moroso, é cansativo muitas vezes, você se quebra várias vezes, você morre várias vezes. Morre, literalmente. Morrendo como quem faz a transição de um ser menos evoluído para um ser mais evoluído. Quando você vive um processo desse, de atualização mesmo, atualização de alma, de espírito, de quantum, porque a nossa alma ela é grandiosa, nem tudo cabe na matéria física. A nossa alma, ela fica além do véu. E é essa intuição que a gente tem, é essa conexão com a alma, disso que está ligado ainda à fonte criadora. E muitas vezes vivendo experiências em outras dimensões, em outros planetas, em outras situações. Essa é a conexão que a gente tem a partir do nosso coração com a nossa própria alma. Mas isso nada vale se você não se abrir para receber as informações. Eu sei de uma coisa, se você está me ouvindo até agora,
É porque a tua alma está gritando dentro de você e ela precisa ser escutada. É porque de alguma forma você consegue ajudar a humanidade e se ajudar dentro do seu processo evolutivo muito mais do que você tem conseguido agora. Então, primeiro ponto, não se julgue. Você não, todos nós fazemos aquilo que a gente pode fazer diante do que a gente tem de conhecimento e capacidade naquele momento. Então, nada de julgamento. A questão é, qual é o próximo passo para descascar mais essa camadinha da cebola para você chegar ainda mais perto desse ser essencial que está aí gritando dentro de você? Qual a forma com que você consegue se conectar com este ser? Eu já estou te dizendo de antemão que não é fácil, é muito desafiador, mas é muito gratificante quando a medicina me traz esse aprendizado, quando a minha família estelar, os meus mentores me trazem uma informação tão profunda de cura, tão linda de cura, eu estando completamente consciente. Isso te empodera de tal forma que é lindo entender que a força que a gente busca muitas vezes do lado de fora, ela vive dentro da gente. Só que a gente não consegue dar conscientemente, muitas vezes, espaço para essa força florescer. Como você consegue se quebrar para dar espaço para essa flor brotar, entende? Como você permite florescer? Para mim foi, dentro desses anos de medicina, autoconhecimento, espiritualidade, religião, sim, já fiquei presa na caixinha da religião por muito tempo, mas as canalizações principalmente foram o que mais me trouxe clareza das coisas, foi o que mais me permitiu ter tudo pecinha por pecinha organizada. Só que para eu chegar nesse processo de conseguir canalizar, eu tive que fazer um trabalho antes de desconstrução e de descascar a cebola muito mais profundo. E não existe gente especial, não tem, ai, nossa, porque ela é muito especialzinha. Não, não é isso não, eu sou tão especial quanto você. A diferença é que nessa jornada, eu tô me dedicando um pouquinho mais. A forma como que você vai se dedicar ao teu processo evolutivo é que vai fazer toda a diferença. Então, tenha maturidade, tenha amorosidade com o teu próprio processo, não se julgue dentro do teu processo e o viva da forma que você puder viver, da maneira mais amorosa e leve. Porque apesar de ser desafiador o processo de evolução, de autoconhecimento e de conexão com a espiritualidade, ele também é um processo leve. Quando você consegue se conectar de fato com a tua própria luz, ele é um processo extremamente leve. E é para isso que a gente vem nessa terra. Para viver leve, servir da melhor forma que a gente possa servir. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, por algum motivo o Instagram não interrompeu a live. É coisa louca, ó. 10:02 e ainda estamos aqui. Mas é isso, minha gratidão a cada um de vocês, de verdade, pela escuta. Se tiver dúvida, o meu servir é esse, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, quiser entender, quiser compreender o teu próprio processo, de repente se eu puder te ajudar de alguma forma, conte comigo nisso. E é como se a sensação que eu tenho é a seguinte, que não tem mais tempo para esperar. Não dá mais tempo de criticar, se fazer de vítima, de chorar, de mimimi, não dá, cara. É como um exército de luz que tá aqui na Terra adormecido e que precisa se levantar. E a única missão que a gente tem é realmente se reconectar com a nossa essência. A única arma que nós precisamos é a arma do amor, é a arma da autenticidade, da nossa verdade, da nossa luz, da conexão com o sagrado, com a vida. É para ser leve, esse é o principal. Bom, amores, falamos bastante já. Um beijo para vocês. Bem lembrado, Denis, caminhar em beleza. É para ser leve, é para ser belo. A vida ela é feita para isso. Como um pai e uma mãe criam um filho e soltam no mundo dizendo: viva e colha o melhor que você puder colher e viva experiências e seja feliz. Assim é a nossa alma quando a gente se desprende da fonte criadora e decide e escolhe encarnar aqui na Terra.
A gente vem para viver essa jornada de forma leve, caminhando em beleza, e a gente vem para ser feliz e aproveitar a jornada, tá bom? Beijo pra vocês. Terça-feira que vem estamos nós novamente juntos e juntas. E ó, domingo, vou deixar o convitezinho pra vocês também. Domingo tem live pelo Atomicando. E vocês já sabem, né, que a gente vai falar muito de papo etesístico, que não tem como. O Renan, ele é um baita estudioso da cura arcturiana multidimensional. Então não tem como a gente não falar disso, que é tão vivo dentro das nossas histórias. E como disse o Farias, cai da cadeira não, mas isso é piada interna, qualquer dia ele conta aí como é que foi dentro do processo. É tão sutil que até cair da cadeira a gente cai, mas a lição, o aprendizado a gente acolhe no segundo seguinte. É lindo demais como a espiritualidade funciona. Beijo pra vocês e até semana que vem. Ops, até domingo. Beijo!